Pessoal, olha só, não se esqueçam, tá? Não, o colégio, a gente sempre fala em UFSC, né? Como se a gente desse muita ênfase para a UFSC, eu discordo, tá? Eu discordo, o nosso material ele é voltado mais para, se for pensar, para a região norte do país. A gente cita mais a UFSC, porque a gente acha que é a primeira opção. Mas quem deve dar ênfase é o aluno. Se tu até agora não fez as questões, tem que olhar no espelho e falar: meu, como eu fui vadio o ano todo. Não vai botar a culpa no colégio, gente, por favor, tá? Então, olha só. Primeira questãozinha. Na realização de um experimento, verificou-se a existência de uma constante de proporcionalidade entre a energia potencial gravitacional e a altura até que o objeto era erguido. Neste caso, em termos dimensionais, esta constante de proporcionalidade é equivalente a... Olha que bonita essa questão. Deixa eu trazer 2012-1, né? Primeira questãozinha. O negócio é o seguinte. O cara disse que no experimento verificou-se uma constante de proporcionalidade entre a energia potencial gravitacional e a altura em que o objeto era erguido. Existe uma proporção. E ele disse que tem uma certa constante de proporcionalidade. Então vai ser tipo K vezes H. Beleza? O que é a energia potencial gravitacional? mgh. Corta a altura. É m vezes g, né? É uma massa multiplicada por uma aceleração. Massa multiplicada por força. Força é igual a massa vezes aceleração. Então o K é quilograma metro por segundo ao quadrado, mais conhecido como Newton no sistema internacional. Letra E. É uma questão interessante porque ela não é difícil, mas é uma questão pouco comum, principalmente na nossa região. A análise dimensional não é muito cobrada. Olha que questão bonita essa 2. A figura mostra um projétil de massa 20 gramas se aproximando com velocidade constante de um bloco de 2,48 kg, que repousa na extremidade de uma mesa de 1,25 metros de altura. O projétil atinge o bloco e permanece preso a ele. Após a colisão, ambos caem e atingem a superfície a uma distância de 2 metros da extremidade da mesa. Conforme mostra a figura, despreze o atrito. Assinale a alternativa que contém o valor da velocidade do projétil antes da colisão. A UDESC dá fórmulas. Devia ser lá no começo, depois a gente pode dar uma olhada nas fórmulas da UDESC. Vamos lá então. Questão muito boa porque ela envolve muitas partes. Primeiro, cara, eu tenho a altura. Dá para calcular o tempo de queda? Dá. Posição é igual, posição inicial mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Posição inicial, posso dizer que é 0. Posição final, posso dizer que é a altura em que a mesa está. 1,25. Velocidade inicial, o corpo é lançado para frente, mas a velocidade para baixo é 0. Aceleração da gravidade, 10T ao quadrado sobre 2. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. T ao quadrado. T é igual a raiz de 0,5 segundos o objeto demorou para atingir o chão. Se ele demorou meio segundo para atingir o chão e ele avançou 2 metros, dá para calcular que velocidade ele tinha horizontal na hora. Velocidade é distância sobre tempo. Um cara que anda 2 metros em 0,5 segundos tem velocidade de 4 metros por segundo. Oba! Quer dizer que depois que o projétil atingiu a caixinha e parou dentro dela, eles tinham uma velocidade de 4 metros por segundo. Ele quer saber a velocidade com que o projétil atingiu a caixa, não é isso? Essa situação é conhecida como sistema isolado. E em todo sistema isolado, a quantidade de movimento inicial, quantidade de movimento do projétil mais da caixa antes é igual a quantidade de movimento do projétil mais da caixa depois. Início, fim. M vezes V, M vezes V, M vezes V, M vezes V.
projétil, caixa. Projétil, caixa com o que tu acha? Projétil e caixa. Porque ela é quadrada, né? Tá certo? Ah, viram, né? Era burro. Ah, imagina. Massa. A massa do projétil, 20 gramas, 0,02 kg. Velocidade do projétil, não sei. Massa da caixa, 2,48. Velocidade, 0 antes de receber o tiro. Massa do projétil, 0,02. Velocidade V. Massa da caixa, 2,48. Velocidade V. Escreve bem. Eu sei a velocidade, né? 4 e 4. Eu não vou fazer a multiplicação, eu vou colocar o 4 em evidência. Aí vai ficar 4 que multiplica 0,02 mais 2,48, que dá 2,5. E 4 vezes 2,5, 10. Bem melhor, né, do que fazer as multiplicações e depois somar. Esse cara aqui zerou, o 0,02 que está multiplicando passa igual às casas, 100 mil dividido para 2, 500 metros por segundo, o cara botou em quilômetros por segundo, 1, 2, 3, 0,5 quilômetros por segundo. Letra A, bonita essa, né? Essa é bem bonita. O cara tem que estar bem inspirado para acertar essa aí, tinha que estar fera. Tinha que manjar de lançamento horizontal e tinha que manjar de sistema isolado. Muito boa a questão. Muito obrigado, querida. Questão 3. Observando o movimento de um carrossel no parque de diversões, conclui-se que seu movimento é do tipo circular uniforme. Assinale a única alternativa correta em relação ao movimento. Não é acelerado porque o módulo da velocidade permanece constante. Falso. E é aceleração centrípeta. Aliás, como é que um cara faz curva se não tem aceleração? Se o movimento natural na natureza é o MRU. É acelerado porque o vetor velocidade muda de direção, embora mantenha o mesmo módulo. É, né? Acelerar, tem que ter aceleração. Do tipo é centrípeta, né? Tudo bem, eu concordei com a B, mas na humildade vamos ver as outras. É acelerado porque o módulo da velocidade varia. O módulo da velocidade não varia, não vai matar as criancinhas no carrossel. Não é acelerado porque a trajetória não é retilínea. É justamente o oposto. É acelerado porque a trajetória não é retilínea. Para que não tenha aceleração, primeiro tem que andar em linha reta. E além de andar em linha reta, a velocidade não pode variar em módulo. Não é acelerado porque a direção da velocidade não varia. Varia, o vetor de velocidade está toda hora apontando para um lado diferente. Confirmamos que era a letra B. Pô, tu vê, cara, né, conhecimentos básicos de movimento circular matava essa questão. Questão 4. A figura mostra um bloco de massas MA e MB conectados por um fio inextensível e de massa desprezível, que passa por polias também de massa desprezível. Um bloco de massa MA está sobre um plano inclinado que forma um ângulo alfa com a horizontal e sustenta o bloco de massa MB. Assinale a alternativa que apresenta o valor de MB capaz de fazer com que o sistema permaneça em equilíbrio, desprezando todas as forças de atrito. Bonita questãozinha, tem que ter conhecimentos técnicos bons de plano inclinado e roldanas móveis. Gostando dessa nossa revisão, hein? Boa pedida, boa pedida. O negócio é o seguinte, questão 4, hein? Falava que tinha um bloquinho no plano inclinado equilibrando um cara que estava apoiado numa roldana móvel, essa aqui que segura o cara. Tinha o bloquinho B e o bloquinho A. Primeiro, vamos fazer o diagrama de corpo livre no bloco A. Tem o peso, pontilhada paralela, né? Pontilhada perpendicular. Vou decompor o peso em PY e PX. A normal se opõe a PY e já tem uma cordinha segurando ele, tem a tração. Se esse cara está em equilíbrio, a força resultante é... Já que normal e PY vão se anular, já que o bloco não está nem afundando, nem flutuando na superfície, a tração tem que ser igual ao P, e o PX é P vezes, já que o ângulo está sempre entre P e PY, é vezes seno, sem ângulo, vezes seno de alfa.
Olhando já para esse outro bloco, se nós fôssemos fazer o diagrama de corpo livre, tem tração aqui e tração aqui. E aqui é o peso do bloco B, não é isso? Que relação existe já que está em repouso? 2T? Ou era só lembrar, né, que a rodeira divide a força necessária por 2? Já que a tração vai ser igual a peso do B sobre 2, e eu descobri que a tração é, isso aqui é o peso do A, né? Tração é peso do A vezes seno de alfa, peso do B sobre 2. O que é peso? M vezes G. Vou passar o 2 para cá multiplicando. M vezes G, massa do B. Massa do A, vou dividir por G ambos os lados. A massa do B é 2 vezes a massa do A vezes o seno de alfa. 2 vezes a massa do A vezes o seno de alfa. Qual é a letra? Letra D. Muito bem, vamos para a próxima. Chegando a 30% da prova, 33% da prova. No final dessa questão. A aceleração centrípeta de um satélite que gira em uma órbita circular em torno da Terra é aproximadamente 10 vezes menor do que a aceleração gravitacional na superfície da Terra. A distância aproximada do satélite à superfície da Terra é... Muito bem. Sorte que a gente viu há pouco tempo, né? Vimos há muito pouco tempo. E é possível que apareça até o final alguma questão aí que a gente não tenha visto. A matéria que seria hoje ou nessas últimas aulas. Foi então uma pedida boa, assim, a gente vai... Não que não possa acontecer, né, e a gente dá azar ainda e não cair as questões que nós estamos revisando, mas alguma coisa é quase impossível não cair. Questão 5. A gente acabou de ver que a aceleração da gravidade depende da altura em relação à Terra. A gente pega a fórmula da atração gravitacional, iguala a fórmula da força, peso. Corta as massas e vamos descobrir que a aceleração da gravidade é constante gravitacional universal, massa do planeta orbitado, distância até o planeta. Porém, se tem uma certa distância entre o satélite e o planeta, aqui vai ter que ter uma altura, né? A gente vai acrescentar ali então H mais R, onde R é o raio do planeta. Então está aqui o planeta, ele tem um raio R e o satélite está orbitando a uma altura H. A distância total entre satélite e Terra, H mais R. Legal. Ele deve ter fornecido no formulário, a gente já deve ter, daqui a pouco olhar o formulário, né? Ele deve ter fornecido no formulário a massa da Terra e o raio da Terra. G, ele falou que é quanto a aceleração da gravidade? 10 vezes menor, né? Então seria G sobre 10, concorda comigo? Ou 1 metro por segundo ao quadrado, beleza? Constante gravitacional universal, 6,6 vezes 10 na menos 11. Massa do planeta Terra. Ô, professor, Pois não. ele falou que a aceleração centrípeta é 10 vezes menor. Não que a gravidade é 10 vezes menor. Mas é que essa aceleração centrípeta é a aceleração da gravidade. É a gravidade que gera essa aceleração. Certo? Não, é só eu que agradeço. Então, ó, a força gravitacional, vamos de qualquer forma, eu vou investigar o que você falou. A força gravitacional é a força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Isso aqui é a aceleração centrípeta, vai fazer o papel de g, m vezes g. Tá? Mas muito obrigado pela tua pergunta, a pergunta foi extremamente esclarecedora. Dividido por h, que eu quero descobrir, mais o raio da Terra, são 6.500 km. 6,5 vezes 10 na 3 km, vezes 10 na 6 metros. Então a gente teria que resolver essa continha agora, para achar o H. Certo? De qualquer forma, antes de continuar, vamos ver se a gente acha o formulário, para ver se ele de repente colocou algum valor. Ele usou x em vez de d, tá vendo? Tá fácil, calma. Blá, blá, blá.
Não, é isso que é importante, cara. Dar uma olhada no formulário uma vez na vida, uma na morte. É por isso que eu sempre dividi para baixar. Professor, é aquele F igual a G vezes mais para baixo. Ó, tem essa aqui que a gente teria que igualar. Ali tem uma que é F igual a Gzão, M1 vezes M2 sobre R ao quadrado. Essa é a força centrípeta. Não, terceira coluna. Não, pera. Isso. Lei de atração das massas, mas ele não deu pronto, tá vendo? Não. O cara teria que pegar essa equação, igualar ao peso M vezes G para descobrir o valor do G, cara. Olha que legal. Ele deu o raio da Terra como era esperado, ó, eu coloquei 6.5, tá vendo? Ele deu 6.4. Ele colocou a massa da Terra, eu coloquei... Nada a ver ali. É 5.98. 5.98, coloquei 9, nada a ver. 6 é o valor mais legal mesmo. 6 era 24. Então só vou alterar aqui o raio da Terra, que ele colocou 6,4. É a constante gravitacional universal, o Gzão. 6.7 ele colocou, vezes 10 a menos 11. 6.7. Fechou. Só pra gente garantir. Mas tu vê então, né, cara, pro cara chegar nessa equaçãozinha aí, o cara teria que dar uma remadinha, não estava prontinha a fórmula. Não estava prontinha a fórmula. Vamos lá então. H mais 6,4 vezes 10 na 6 ao quadrado é igual a 6,7 vezes 6 vezes 10 na 13. Concorda comigo? Cara, olha só. Porque a gente não precisa de muita precisão no valor, né? Não. A gente não precisa de muita precisão no valor. Eu vou te dizer, cara, que eu tô louco pra gente extrair a raiz dos dois lados de uma vez, certo? H mais 6,4 vezes 10 na 6 é igual... Vamos achar a raiz aproximada daquilo de uma vez. 6,7 vezes 6, 42, foi 4, 36 com 4, 40, uma casa após a vírgula. Eu escreveria como 402 vezes 10 na 12. Temos que extrair a raiz quadrada, né? O que tu diz? 20 vezes 10 na 6, né? Aproximadamente, né? Raiz de 400 é 20, raiz de 10 na 12, 10 na 6, né? E mais passa 6,4 vezes 10 na 6. A altura do satélite, 20 menos 6,4. Tira 6 da 14, tira mais 0,4, 13. Tudo bem? Vezes 10 na 6 metros. Ele colocou 1,36 vezes 10 na 7 metros. 1,4 vezes 10 na 7 metros. Letra C. Boa também, boa. Se ele tivesse dado essa fórmula no formulário, eu ia dizer tranquilo. Era só substituir e ter matemática básica. Agora ele não deu a fórmula. O cara teria que pegar a lei de atração das massas e ainda se tocar que aquela distância é o raio da Terra mais a altura do satélite. Respeitei. Respeitei a questão. Bonita. Vamos para a próxima. Questão 6. Desculpa, amigo. Ali. A pressão absoluta em um fluido pode ser medida utilizando-se um dispositivo mostrado na figura 3. O dispositivo consiste basicamente de uma câmara cilíndrica sob vácuo e um êmbolo que pode se mover sem atrito. No êmbolo é conectada uma mola de constante elástica 1000 Newton por metro. Quando o dispositivo é submerso em um fluido, as forças exercidas pela mola e pelo fluido sobre o êmbolo são equilibradas. O êmbolo possui uma área de 3 cm². Considere a situação descrita em que o dispositivo é submerso em um poço de água. Como consequência, a mola sofre uma compressão de 5 centímetros. Assinale a alternativa que apresenta a profundidade em que o dispositivo se encontra. Oh, que bonitinho. Só questão bonitinha. Não teve ainda nenhuma questão assim muito direta de chegar e fazer uma... Aliás, só a primeira, né? A primeira, de repente, se o cara parasse para pensar, filosofasse um pouquinho em as unidades ali, ele tirava. Todas as outras, teve que fazer uma continha, pelo menos. E vamos? Questão 6, 2012, 1. O DESC é a universidade para te cursar. Galerinha,
Se ele falou que a mola foi deformada e me deu a constante elástica, eu posso aplicar na lei de Hooke. O K é 1000, a deformação é 5 centímetros. 0,0, perigoso, hein? 1, 2, 3, 50 newtons o dispositivo sofreu de força. Beleza? Só que pressão é força. Vou determinar a pressão. Uma força de 50 newtons atuando numa área de 3 centímetros quadrados. Não. 3 centímetros quadrados, metro, decímetro, centímetro. Seria só dividir por 100 e por 100. Mas como é ao quadrado, desculpa, por 10 e por 10. Agora vai ser por 100 e por 100. Dividir por 100 é 10 na menos 2. Então vai ser 3 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. O mais perigoso até agora é a unidade, tu vê. Algo que a gente vê no fundamental por intensidade. Depois a gente quase não vê direito isso. P igual. Eu vou deixar assim, vou passar para cima 10 na 4, né? 5 terços vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado ou Pascal. Juntei o 10 na 4 com 0 de 50, beleza? Como é que a gente relaciona a profundidade e pressão? P, parabéns, cara, aí tu já mata a história. P igual a P0, não sei se ele usou Rho ou se ele usou Mi. Teorema de Stevin. Teorema de Stevin. Considere a situação em que o dispositivo é submerso em um poço de água. Como consequência, a mola sofre uma deformação de 5 centímetros. Quando o dispositivo estava fora da água, a mola já estava um pouco deformada pela presença da pressão atmosférica, já que dentro do dispositivo era vácuo. Ele já considerou 5 centímetros depois de mergulhar na água. Então essa pressão é só hidrostática. Eu não preciso me preocupar com o P0. O P0 não foi medido pelo aparelho. Isso é um outro detalhe perigoso, cara. Isso aí precisa me empurrar todo já. P0, qual é a pressão do aparelho? 5 terços vezes 10 na 5. Densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Tem que ir lá no formulário fuçar, cara. Se o cara não lembrar, né, que é 1000 kg por cúbico. Gravidade, 10. Vamos achar a profundidade. Esse 10 na 4 vai cortar com 5 ali, né? Vai ficar 10. Então a profundidade é de 50 terços, profundidade de 30 por 3 dá 10, 20 por 3 é 16,666. Ele colocou aproximadamente 1,7 vezes 10 na 1 metros. Letra E. Tudo bem? 17. A gente colocou 16,6. Foi uma aproximação. Beleza! Vamos que vamos! Detonar o desk. Estão 7. Está na hora de aparecer uma faixa, né? Ridícula, não. Considere uma mangueira de jardim esticada com uma das extremidades presa à torneira e a outra extremidade livre. Um estudante de física segura a extremidade livre da mangueira e a movimenta em um movimento harmônico simples. Todo dia acontece. Letra A. Não são produzidas ondas refletidas. Sacudir a mangueira vai sacudindo, bate essa ondulação na torneira e morre ali. Não, né? Infelizmente ou felizmente vai ter que ter alguma onda retornando depois. Não são observadas ondas porque uma das extremidades está presa. O violão, as duas extremidades presas, ele vibra, é uma alucinação coletiva. Letra C. São geradas ondas estacionárias pela superposição entre a onda criada pelo estudante e a onda refletida. Como a extremidade é fixa, se vai em forma de crista, reflete em forma... Dá um trancão, né? Então vai voltar e vai formar um ventre, né? Se tem uma crista na ida e um vale na volta, né? Vai formar um ventre. Faz sentido, mas vamos ver as outras. São produzidas ondas longitudinais. Só se ele pegar a mangueira, puxar e soltar, ele deve estar sacudindo a mangueira. Como é que ele sacode a mangueira? E movimenta no movimento harmônico simples.
Olha, eu até diria que ele poderia fazer um movimento harmônico simples assim, né? Mas nunca vi alguém sacudir a mangueira assim, então eu suponho que ele deva ter sacudido para cima e para baixo. Ou seja, a letra D não é um absurdo, como o cara da questão de repente queria que a gente supôsse, né? Supusesse. Supôsse é uma boa, supusesse. Letra E. Não são observadas ondas porque a onda criada pelo estudante se anula com a onda refletida em todos os pontos. Só se fosse uma reflexão sem inversão de fase, certo? Então realmente a letra C é a letra esperada. Vai crista, forma, né? Volta vale, vai vale, forma crista na reflexão, ondas estacionárias serão formadas. Questão 8. Chegando já a 50% da prova. Constando o manual de um automóvel na seção de retrovisores laterais, você se depara com a seguinte afirmação: os espelhos dos retrovisores laterais são convexos a fim de ampliar o ângulo de visão. Assim, os objetos observados nos espelhos retrovisores estão, na realidade, mais próximos do que parecem. Suponha que você esteja dirigindo e observa dois carros alinhados atrás do seu. O primeiro carro, a uma distância de 5 metros do espelho retrovisor lateral do motorista. E o carro 2 a uma distância de 10 metros do mesmo espelho retrovisor. Considerando o retrovisor lateral como um espelho esférico convexo de raio de curvatura 5 metros e que os carros 1 e 2 possuem a mesma altura real, a razão entre as alturas das imagens dos carros 1, Y', e do carro 2, Y'2, formadas no espelho retrovisor lateral do carro é... Ele quer que a gente ache o tamanho das imagens e divida um pelo outro. Posso terminar essa? Antes de mais nada, cara, tem que agradecer. Adorei a pedida, tá, galerinha? Adorei. Eu fico com medo, de repente, né, de a gente não falar alguma coisa, mas de repente no final da aula eu faço comentários só sobre as últimas aulinhas que estão faltando. Vai que a gente dá sorte. Muito legal a gente sentir qual vai ser a prova que a gente vai encarar esse final de semana, né? É divertido essas questões, né? Super fáceis. Entendi tudo, tá? Quanto mais difícil, acreditem, melhor pra vocês. Te juro, quanto mais ferrada tiver a prova, maior é a tua chance. Escuta o que eu tô te dizendo, tá competindo com uma grande imensa maioria que não teve, mas nem 30% do que teve em sala de aula. Mas pode ter certeza, tá? Então, quanto mais difícil, melhor pra gente. 08. Olha lá, falou tudo. Espelhos convexos, qual é a fórmula para relacionar a posição de objeto e imagem? Equação dos pontos conjugados de Gauss. Se o raio de curvatura é 5, a distância focal a metade, 2,5. Deve ter lá no formulário, F igual a R sobre 2. Mas como é convexo, é isso que tornou a questão difícil. Posição de um dos carros, 5. Posição do outro carro, ele chamou de 1. Chamar de P1. Mais passa menos, menos. O segundo carro está 10, mas o primeiro está 5, né? Eu botei do primeiro, né? O segundo a gente vai botar. Beleza? Eu vou te falar, cara, que nesse caso fazer a divisão talvez seja melhor. Fazer a divisão, né? Isso aqui dá 0,4, ó. Isso aqui dá 0,2, fica bom de fazer a conta, né? Mas só para provocar um final mínimo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Menos 3/5 é igual a 1 sobre P'. P' do carro 1, menos 5/3 de metro. Beleza? Qual é a única diferença para o outro carro? É 10, né? Menos 1 sobre 10 é igual a 1 sobre P'2. Vamos fazer dividido então para variar o cardápio. 1 dividido para 2,5 é 10 sobre 25. Concorda comigo? Que simplificando dá 2/5, 0,4. Dividindo dá 0,1. 1 sobre P'. Menos 0,5 passa multiplicando, depois passa dividindo. Menos 0,5. P'2 é igual. Certo? Dividir por 0,5 vai multiplicar por 2. Menos 2. O que ele pediu? Y1 dividido por Y'2, que no meu caso é
P1' dividido por P2'. Vai ficar menos 5 terços, divisão de fração é a primeira, menos 5 terços vezes 1 sobre 2. Menos com menos é mais, 5 sextos. A razão entre as alturas das imagens. O senhor fez na... É a altura ou posição? É a posição, né? Ele não quer P, né? Sorry. I sobre O igual a menos P', nada foi jogado fora, tá? Fiquem tranquilos. I sobre O igual a menos P' sobre P. Se eu for fazer isso para o sujeito 1, vai ficar O vezes menos P'1 sobre P. Concorda comigo? Esse vai ser o I1. O I2 vai ser O menos P'2 sobre P2, né? Concorda comigo? Ele quer o I1 sobre o I2, né? Divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda. O vezes menos P'2. Vai cortar O com O, concorda comigo? Eu tinha feito essa divisão aqui, certo? Menos com menos deu mais, o P' tinha dado 5 terços, menos, né? 5 terços, e o outro tinha sido menos 2. O P2 foi quanto? Posição do segundo carro? 10, né? E a do outro? 5. 10 dividido para 5, 2 menos com menos, 2 dividido para 2, 1, 5 terços. Agora fechou. Letra E. Essa foi por conta do Luiz. Valeu, galerinha. Vamos fazer o recreio, vocês têm aula depois, né? Vamos dar uma descansadinha,